essa mulher fez foi pegar coisas sagradas, coisas dedicadas a Deus, coisas do templo do Senhor, e usar para os seus propósitos idólatras. Isso é o que nós poderíamos chamar de uma espécie de profanação. Ela profanou aquilo. Ela pegou aquilo que era dedicado a Deus, exclusivo de Deus, que foi feito, pensado e era usado no serviço do culto a Deus, e ela aplicou aquilo do culto ao ídolo. O ímpio profana tudo que é santo e distorce o propósito das coisas para aplicar a si mesmo, aos seus ídolos, a sua vida torta. O ímpio pega as coisas de Deus, as coisas que Deus dá, as coisas consagradas a Deus, e ele distorce o propósito disso. Ele pega aquilo que é santo e ele profana aquilo e usa para os seus propósitos. Vejam alguns exemplos disso. Olhem só como isso é marcante na vida de Israel em Oséias capítulo 2. Vejam como o povo usava as coisas que Deus tinha dado para a idolatria. Vejam como isso é marcante na vida de Israel, isso é marcante na vida dos ímpios. Infelizmente aqui é o próprio povo de Deus fazendo isso, mas revelando seu coração que estava distante de Deus. Veja aí Oséias 2, 7. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Falando da infidelidade do povo. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Eu dei o trigo, eu dei a prata, eu dei o ouro, e Deus fala, e eles usaram isso para Baal. Isso veio da minha mão. É uma expressão da minha bondade, é uma expressão da minha graça, é uma expressão da minha generosidade. Eu sou o provedor, eu presenteei o povo com isso, mas eles pegaram isso e profanaram essas coisas. Eles pegaram isso e aplicaram aos ídolos, entregaram isso ao culto idólatra. Vejam como o povo de Deus, obstinado em seu pecado, age exatamente como a Thalia fez, tirando as coisas de Deus e aplicando a idolatria. Mas o ímpio, ele faz isso não só com objetos, ele faz isso não só com itens no Antigo Testamento que eram consagrados ao templo. Não, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos que o ímpio faz isso com a sua própria vida. Veja aí o que diz Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, a revelação geral mostra os atributos de Deus, o seu poder, a sua divindade, a sua sabedoria, a sua criatividade. Mas os homens rejeitam isso, o ímpio rejeita isso. Ele olha para a criação e ele rejeita isso. E ele impede que os outros cheguem a esse conhecimento também. Essa é a postura do ímpio. Porquanto, versículo 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Os incrédulos se acham sábios, os incrédulos se acham experts, se acham filósofos, grandes conhecedores da vida, mas na verdade o texto diz que eles são nulos, vazios em seus raciocínios. A filosofia desses homens não vale absolutamente nada, zero, mas eles se acham sábios. Eles ignoram o conhecimento de Deus e então se firmam nos seus próprios pensamentos. Versículo 22. E inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E vejam agora, versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles que têm acesso à revelação de Deus, ao invés de render graças a Deus, ao invés de reconhecer quem Deus é, a sua glória, o seu poder, a sua magnitude, não. Eles pegam um conceito inventado de Deus e dizem, não, esse é o nosso Deus. Esse ídolo é o nosso Deus. Tudo que nós vemos ao nosso redor, nós devemos a essa entidade aqui, a esse ser aqui que nós adoramos, essas imagens que nós adoramos aqui. Então eles pegam a glória de Deus e como que tiram de Deus essa glória e aplicam a outras coisas. Versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente.
Amém. Notem aqui a conexão que o apóstolo Paulo faz entre a idolatria e a imoralidade. E esse vai ser o tema que o apóstolo Paulo vai desenvolver na sequência do texto.